se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O pastor Ricardo já falou de um dos textos que nós estamos utilizando, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Essa mensagem tem uma profundidade muito grande. A outra está lá em Joel, capítulo 2, né? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, convocai o povo, santificai a congregação. Deus quer realmente nos santificar. E o texto que nós temos usado para chamar a atenção do momento, nós vamos voltar no tempo. Nós estamos dentro daqueles 53 dias, desde a morte de Cristo, Pechá, na sexta-feira. Ele descansa naqueles 3 dias da sepultura e ele ressuscita no domingo de Páscoa, na festa das primícias, e a partir dali ele faz algumas aparições. Nós mencionamos ontem, no domingo, nosso culto foi cedo, nós mencionamos as 10 aparições que Jesus fez após a sua ressurreição. 10, exatamente 10, nem 9 nem 11, 10 aparições, né? Primeira, as 5 aparições foram no primeiro dia, aquele domingo. Ele apareceu 5 vezes, né? Maria Madalena, as mulheres, aos discípulos no caminho de Emaús, a Pedro e aos discípulos de uma maneira geral, né? Tomé não estava, Jesus volta, se apresenta novamente aos discípulos. Depois ele aparece aos pescadores, 7 dos discípulos de Jesus estavam pescando, Jesus aparece lá. Depois ele aparece a Pedro, e aí vem o ponto em que eu parei. Quando eu descobri isso, talvez você já saiba, mas eu, não faz muito tempo que eu fiz essa descoberta, né? E quando fiz essa descoberta, eu mandei uma mensagem para muita gente, minha família, meu grupo de família. Eu falei assim: são 2 reuniões, são 2 reuniões, são 2 reuniões. E, claro, a maioria não entendeu nada, né? Significa 2 reuniões. 2 reuniões é que, antes de Jesus partir para o céu, ele fez 2 reuniões. Ele fez 2 encontros. Um encontro com um grupo grande, de cerca de 500 pessoas. E um outro encontro com um grupo pequeno, de 11 pessoas, que eram os 11 apóstolos. Então ele fez um grupo com os discípulos, e os discípulos eram os 12, eram os 70 e mais. Esses eram os discípulos. Então nós vamos agora ver esses 2 últimos encontros, essas 2 reuniões, tá? Você quiser ir acompanhando aí na sua Bíblia, são os últimos capítulos do Evangelho. Alguns eu vou falar os textos, porque alguns gostam de anotar e porque também está sendo gravado. E então nós não vamos poder ler todos os textos, mas os textos estão sendo mencionados. Bom, são 2 reuniões, uma na Galileia e outra no Monte das Oliveiras. 2 reuniões. A primeira reunião, portanto, foi na Galileia. Essa reunião na Galileia é convocada de diversas maneiras, em Marcos 16, 38 e Mateus 26, 32. Jesus diz: irei adiante de vós para a Galileia. Jesus faz a convocação para os seus discípulos, né? Após a sua ressurreição, ele diz: irei adiante de vós para a Galileia. Marcos 16, 38 e Mateus 26, 32. Depois, os anjos do sepulcro ali, que são encontrados, eles também falam, eles também lembram: olha, vão para a Galileia. Aí fala em Mateus 28, 7.
E em Marcos 16, 7, aí um anjo que aparece em Marcos, e ele também lembra, olha, haverá uma reunião na Galiléia. E em 28, 10, é mais uma vez lembrado por Jesus que haveria uma reunião na Galiléia. E então nós vamos agora à reunião. Quem participou dessa reunião? Em Mateus 28, 16, diz que os 11 apóstolos, eu vou voltar aqui para Mateus 28, 16, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Ele só fala isso. Se você ficar apenas com esse texto, você não tem a visão do que realmente aconteceu. E observe que no verso 17 diz assim: quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ora, é lógico que este alguns não fazia parte dos 11. Lembra que Tomé já tinha tido a sua crise? Essa crise já havia sido resolvida. E Jesus havia dito para ele, quando ele viu Jesus e fez aquela confissão: Senhor meu e Deus meu, e Jesus disse: olha, tá bom, Tomé, mas melhor foram aqueles que, melhor seria que você acreditasse mesmo sem ter visto. E então, essa questão da incredulidade já não cabia mais com o grupo de apóstolos. Então, alguém não acreditou? Sim, mas não era nenhum dos apóstolos. Bom, aí agora nós vamos a uns textos aqui do Espírito Profecia que esclarece. Foi lendo esses textos do Desejado e no livro Atos dos Apóstolos que eu passei a desconfiar. Porque num texto é dito que Jesus aparece, e outro texto aparece no meio do grupo, e outro texto diz que Jesus saiu de Jerusalém. Isso me deu uma empolgação tão grande, uma alegria tão grande, porque foi uma descoberta pessoal. Ninguém tinha me dito isso, apesar de que, você sabe, né, a revelação é assim, né? Você lê, e de repente você parece que, mas isso estava aqui, eu já li tantas vezes. É a revelação, porque a palavra é uma palavra viva, né? Então, em uma montanha da Galiléia se realizou uma reunião na qual se congregaram todos os crentes que podiam ser convocados. Ao tempo designado, cerca de 500 crentes estavam reunidos em pequenos grupos na encosta da montanha. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 5 e diante, que eram cerca de 500 pessoas, e Ellen White confirma. Olha, que interessante, Jesus passou 3 anos e meio pregando, ensinando, curando, juntou multidões, mas quando ele convocou a igreja para se despedir, tinham 500 pessoas. 500 pessoas. 500 pessoas. De súbito, será que eu terminei a leitura do texto? Vou terminar. Ao tempo designado, cerca de 500 crentes estavam reunidos em pequenos grupos na encosta da montanha. Essa encosta da montanha era uma montanha perto de Cafarnaum, perto do mar. De súbito, eu estou lendo sempre aqui na página 577, edição eletrônica do Desejado. De súbito, achou-se Jesus no meio deles. E ela descreve ali que estavam ali os grupos. Eles estavam reunidos em grupos pequenos. Em grupos pequenos. E os apóstolos faziam um rodízio. Pedro contava a sua história lá que afundou na água. João contava a sua história que ele queria lá mandar fogo do céu para os samaritanos. Tomé contava a sua história de incredulidade. De repente, Jesus apareceu. Quer dizer, deixou-se aparecer porque ele já estava lá.
é dito que essa reunião ocorreu e as pessoas vinham de diferentes lugares para evitar que os romanos desconfiassem que ia ter uma reunião. Isso foi uma reunião escondida. Bom, essa foi então a primeira reunião. Nessa primeira reunião, voltamos aqui a Mateus, nos últimos versículos, capítulo 28, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, aqui corresponde que Jesus apareceu. De súbito Jesus apareceu. Claro que Jesus deve ter feito um discurso ali naquele momento, deve ter apresentado alguns ensinos, mas o resumo daquilo que Jesus falou é o que Mateus registra aqui: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. São as últimas palavras de Jesus registradas, ditas para aquela igreja, para aquela reunião de cerca de 500 pessoas. Aquela reunião foi uma reunião que Jesus fez com a igreja. E vejam qual é a mensagem que Jesus deu para a igreja. O que chama a atenção aqui, que Jesus está se despedindo. Mas quando Jesus está se despedindo, ele não dá ênfase na sua segunda vinda. Ele dá ênfase na pregação do Evangelho. Dá ênfase na pregação do Evangelho. E vem mais. Bom, agora nós vamos para a segunda reunião, para o segundo encontro que Jesus fez, somente com os apóstolos. Aí nós vamos ler, vou voltar aqui para Atos, capítulo 1, tá? Vejam, capítulo 1, verso 2 diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, a quem? Aos apóstolos. Nesse momento, ele deu mandamento por meio do Espírito aos apóstolos que escolhera, e aí diz assim: e foi elevado às alturas. Aqui uma antecipação que vem mais adiante nesse mesmo capítulo. Mas aqui o que eu quero destacar é a despedida de Atos 1, 2 a 9. E no verso 3 diz: e estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Aqui mostra as aparições que Jesus fez nos 40 dias em que esteve na terra. Só lembrando, para ajudar a organizar, ao Jesus ressuscitar, ele fez essas aparições num período de 40 dias. Porque no 40º dia foi o dia que Jesus subiu. Vamos já chegar aqui a esse ponto. E aqui o verso 4, que eu queria destacar também, diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Essa palavra aqui, pode ser que na sua Bíblia não esteja dessa forma. Em algumas versões diz apenas: e estando com eles. Porque esta palavra, em grego, sinalizomenos, é uma palavra rara. Ela só aparece aqui em todo o Novo Testamento, que foi escrito em grego. Portanto, em toda a Bíblia, a palavra sinalizomenos quer dizer estando com eles em íntima comunhão. Dessa comunhão é que Jesus então diz: olha, permaneçam em Jerusalém. Então, em Atos 1:2 diz que Jesus foi elevado às alturas diante dos apóstolos. Acabamos de ler. Em Atos 1:4 diz: comendo com eles, os apóstolos, determinou-lhes somente a eles que Jesus disse: olha, que não se ausentasse de Jerusalém. Jesus não disse isso ao grupo grande, porque não era possível. Eles vinham de diferentes pontos, mas ao grupo de apóstolos, Jesus disse: olha, não se ausentem de Jerusalém. E em Lucas 24, 50 e 52, porque você sabe que se você terminar o Evangelho de Lucas e passar para o livro de Atos, você vê que tem uma passagem bem suave, porque Lucas é o autor tanto do Evangelho quanto do livro de Atos.
Então, em Lucas 24 diz: subiu diante deles e voltaram para Jerusalém. Portanto, quem estava lá eram os 11. Por alguma razão, 1 Coríntios 15, 7 diz que eram os 12. Talvez por se referir, como eu já expliquei, o conjunto de apóstolos que eram chamados de 12, né? Os 12 apóstolos. Então, os apóstolos foram os últimos que viram Jesus antes de sua partida. Só tinham 11. Somente 11 estavam lá no local. Agora vamos o que o Espírito de Profecia acrescenta aqui para nós. Como local de sua ascensão, estou no desejado de novo, 587. Como local de sua ascensão, escolheu Jesus aquele tantas vezes consagrado por sua presença, o Monte das Oliveiras. Com os 11, reforço o Espírito de Profecia, com os 11 discípulos, dirige-se Jesus agora para o monte. E agora veja só, ela descreve Jesus saindo de Jerusalém com os 11 apóstolos. Com os 11 discípulos, dirige-se Jesus para o monte. Ao passarem pela porta de Jerusalém, muitos olhares curiosos seguem um pequeno grupo, chefiado por aquele que poucas semanas antes fora condenado pelos principais e crucificado. Então veja, que cena! Jesus ressuscitado, aparentemente sem nenhuma grande mudança física, no meio dos apóstolos, saindo por aquele portão que tantas vezes saíra. Só que agora é o Jesus ressuscitado, é o Jesus glorificado, mas a sua glorificação naturalmente está velada, para não chamar atenção. Chegando ao Monte das Oliveiras, eu vou ler um texto aqui, porque eu achei muito bonito, eu não ia ler, mas eu coloquei aqui. Chegando ao Monte das Oliveiras, Jesus foi abrindo o caminho até o cume, a vizinhança de Betânia. Ali se detém e os discípulos reúnem-se-lhe em torno. Raios de luz parecem irradiar-lhe do semblante enquanto os contempla amorosamente. Não lhes lança em rosto suas faltas e fracassos. As últimas palavras que lhes chegam aos ouvidos, vindas dos lábios do Senhor, são da mais profunda ternura. Com as mãos estendidas, numa bênção e como numa firme promessa de seu protetor cuidado, ascende Jesus lentamente dentre eles, atraído para as alturas do poder de Deus. Então, Jesus está falando, como eu estou falando aqui com vocês, e de repente, a lei da gravidade perde o efeito sobre a massa do seu corpo, e ele começa a subir diante dos olhos daqueles homens, 11 homens, os apóstolos, e ele começa a subir. Imagine a cena, que coisa, ele está indo embora, ele está partindo. Era de se esperar que Jesus desse àqueles homens a honra de serem somente eles a ouvirem subindo para o céu, porque perseveraram. Na despedida de Jesus, ele não dá ênfase à sua volta, ele dá ênfase à pregação do Evangelho, tanto na sua despedida da igreja, quanto da sua entrega, que ele entrega a grande, quanto à sua despedida dos apóstolos. A quem ele promete o Espírito Santo que seria dado antes da grande comissão. Então, na subida de Jesus, ele também não fala da sua vida, ele já tinha falado isso. Lá em João 14 ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Agora ele despeja, ele precipita a promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí é que entra uma mensagem mais pessoal para nós. A promessa pertence a nós, reforça o Espírito de Profecia,
como aos discípulos, naquele tempo, naquele momento. Essa promessa é nossa, essa promessa é sua. Jesus está dizendo de novo para você que está aqui, que está nos acompanhando aí pela internet, onde você está, talvez no seu carro, voltando para casa, preocupado, a promessa é sua. Amém. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém. Eu falei isso lá na quinta-feira, que quando eu li pela primeira vez este texto da Bíblia, eu fiquei muito agitado, porque pelo Espírito Santo eu tive uma vontade muito grande de receber o Espírito Santo, muito grande, uma vontade, uma sede, uma fome de receber o Espírito Santo. E aí Jesus diz assim: vocês voltam para Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Claro que ele não falou isso aos 500, ele falou isso somente aos 11. Os 11 voltam para Jerusalém, a um cenáculo. Não sei se era o mesmo cenáculo da ceia, provavelmente não. Esse cenáculo, vai haver uma reunião nesse cenáculo, e essa reunião eu só vou poder falar um pouco mais amanhã, mas eu acho que eu já posso falar alguma coisa hoje. Porque ontem eu deixei vocês bem suspensos aqui, né? Tá bom, hoje eu vou ser mais bonzinho. Eles voltam para Jerusalém, e ali tem uma reunião, e essa reunião está lá no capítulo 1, diz aqui, o capítulo 1, tal. Então voltaram para Jerusalém, verso 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, olha só, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, fala que todos os discípulos, todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Esse texto induz a pensar que essas 120 pessoas permaneceram no cenáculo. Mas não era possível, aqui havia mulheres, essas pessoas não poderiam ficar ali 10 dias, todas reunidas no mesmo cenáculo, que era um lugar pequeno, uma sala pequena. Então, quem ficou ali, quem voltou para Jerusalém, participaram dessa reunião, mas depois eles entraram no cenáculo, não sei se é o mesmo cenáculo, mas era um lugar, e aí neste cenáculo é que eles vão passar os 10 dias, o que eles fizeram nesses 10 dias, nós vamos falar amanhã. E hoje eu quero voltar um pouco para dizer o seguinte: onde é a sua Jerusalém? Você está orando, buscando a unção do Espírito Santo para a sua vida? Você tem reservado um tempo durante o seu dia para buscar o poder do Espírito Santo, para buscar a unção do Espírito Santo? Onde é a sua Jerusalém? Onde é que você está se encontrando, você e Deus? Lembra que nós mencionamos aqui, Ellen White diz que a oração é a respiração da alma, mas a oração secreta é a vida da alma. Irmãos meus, com esse negócio desse aparelhinho aqui, a gente tem se ocupado mais em receber material e acompanhar coisas pela internet do que ficar com Jesus em comunhão com Ele. Essas coisas não podem substituir outras. Nós precisamos de tempo para a nossa comunhão pessoal com Deus. Eu vou repetir, provavelmente já falei. Ele mais te diz que a oração na igreja é importante, a oração em família é importante, a oração nos grupos é importante, mas nada substitui a oração secreta, você e Deus. E sabe o que tem acontecido? Nós temos perdido o gosto pela presença de Deus. Normalmente, e
por essa mudança de estilo de culto, por essa mudança de modelo de igreja. Nós achamos que para um culto ser poderoso, ele tem que ser movimentado, ele tem que ser alegre, a gente tem que sair meio que eufórico. Mas, meus queridos, isso não havia no cenáculo. E eu mencionei já lá na quinta-feira, olha, o cenáculo é um lugar que só serve para adorar a Deus, para orar a Deus. O cenáculo não tem música especial, não tem luz especial, não tinha nem assento especial, nem comida especial. O cenáculo era só Deus. Agora, Jesus passou 40 dias na presença de Deus, Moisés passou 2 vezes 40 dias na presença de Deus e não precisou de mais nada. Quando nós entramos na presença de Deus mesmo, nós não precisamos de mais nada. Amém. Deus é suficiente, ou não é? Jesus Cristo é suficiente, o Espírito Santo é suficiente. Então, por isso que a insistência de Jesus, olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. A espiritualidade não pode ser terceirizada. Você não pode ser espiritualizado por alguém. Ninguém pode colocar espiritualidade dentro do seu coração. É você e Deus, orando, você e Deus. Eu estava naquele navio, aquele dia eu contei sempre essa história, corre o risco de contar mais de uma vez, mas ela cabe aqui. Eu estava dentro de um navio, lá atrás do mundo, mar da Noruega, perto do mar de Bahrein, e eu estava lendo a minha Bíblia. Eu estava com o livro Conflito dos Séculos, que um ex-adventista me havia dado. Ele ia jogar no lixo e me deu um livro. O final da vida desse homem foi muito triste. E eu tinha uma Bíblia que um amigo meu da Assembleia de Deus me havia dado. Então, eu tinha acabado de ler o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, Jesus pega pesado. Ele começa dizendo, né, bem-aventurados, humildes de espírito, mas ele diz, olha, visto que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. E ele também diz, olha, eu não vim revogar a lei dos profetas, eu vim cumprir. Então, o Sermão da Montanha é um sermão pesado. E eu tinha acabado de ler o Sermão da Montanha. E então eu fechei a minha Bíblia, eu estava muito impactado com aquilo. Muito impactado. E eu olhei pela vigia ali do meu camarote, fechei, era um mar bem azul, uma tarde perto do verão europeu, as tardes são longas, e eu comecei a fazer o meu pôr do sol, era mais ou menos 6 horas, e eram 10 horas e ainda não tinha terminado, o sol ainda não tinha se posto, continuava claro, e eu estava ali. E então, quando eu fechei a minha Bíblia, depois de ler o Sermão da Montanha, eu fechei a minha Bíblia e olhei assim para o céu e bati assim na minha Bíblia e falei, ok, Senhor, eu vou seguir. Naquele momento estava acontecendo a minha conversão ao vivo. Eu olhei assim pela vigia, o céu azul, o mar azul, azul escuro. Eu me lembro bem, eu olhei, eu apontei assim para Deus, eu estava assim, tomado, sabe? Era, tipo, eu não sei explicar, é um sentimento novo, e eu apontei para Deus assim, arrepiado, emocionado. Eu disse, ok, Senhor, eu vou seguir. Aí, aquele camarote encheu de algo
encheu de algo que me expeliu para fora. Eu não consegui ficar dentro. Eu fui tipo expelido para fora. Eu saí ali do camarote, os corredores do navio estavam vazios. Eu fui, dei uma volta, eu estava muito agitado, eu andava rápido. Eu cheguei até a sala dos oficiais, tinha lá 3 colegas que abriam a porta, não sei que cara eu tinha, mas eu olhei para eles, eles olharam, eu me lembro bem que eles olharam para mim, muito assim, preocupados. Aí eu voltei, já estava mais calmo, entrei no meu camarote, e ali, muitos anos depois, eu entendi que eu havia recebido uma unção do Espírito Santo. A vida espiritual de um cristão começa com o batismo do Espírito Santo. O batismo nas águas, ele também precisa acontecer, porque Jesus disse que o batismo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo nas águas, ele pode ser concomitante, ele pode ser antes, ele pode ser depois, mas não pode ser nunca sem a unção do Espírito Santo. Pai Celestial, muito obrigado pela mensagem confortadora da Tua Palavra, por saber, Senhor, que a Tua presença não depende de elementos externos, Amém. não depende de circunstâncias, não depende de ornarmos um ambiente, porque é o Senhor quem traz luz ao ambiente, é o Senhor quem orna o ambiente, é o Senhor que é a beleza do ambiente, Pai. Amém. E quando o Senhor está presente, nós nem vimos mais nada, Senhor. Não importa onde nós estamos, o lugar pode ser o mais belo ou o mais humilde, o mais alto ou o mais baixo. Quando o Senhor chega, nós não sentimos falta de mais nada, Pai. Amém. Essa experiência, Pai, que nós estamos buscando, que nós queremos para esta igreja aqui nesta semana, Pai. Por favor, Deus, que o Senhor venha até onde nós estamos, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a desenvolver esta comunhão plena com o Espírito Santo, Pai. Ajuda-nos a conhecermos o Espírito Santo, Senhor. Oh, Pai, nós precisamos desse batismo, Pai. Não é uma coroação para o nosso bom comportamento, para o nosso tempo de fé, para as ocupações que nós fazemos, não, Pai. O Espírito Santo vem para começar em nós a construção do Teu reino, Pai. Estas pessoas, Senhor Deus, querem o Espírito Santo, Pai. Elas vieram aqui, essas pessoas que estão acompanhando pela internet, elas querem o Espírito Santo, Pai. Senhor, nós só podemos te dizer isto, não mais do que isso. Batiza-nos com o Teu Espírito Santo. Amém. Faz-nos sentir, Senhor Deus. Não queremos os fenômenos, os tremores, os fogos, mas nós queremos esse sentir dentro do nosso coração. Faz-nos sentir esta bênção, faz-nos sentir essa graça, faz-nos sentir que o Espírito Santo veio hoje nesta igreja, Pai, para nos abençoar, para nos receber, para nos ungir, Pai, para nos salvar e para nos empoderar, porque nós precisamos ter um testemunho poderoso, Pai. O Senhor só tem esse povo, o Senhor só tem essa igreja, e é com esta igreja, Pai, que o Senhor vai triunfar aqui na terra e neste mundo, Pai. Com esta igreja, com estas pessoas que estão aqui, Pai. Talvez algumas estejam batendo no seu peito dizendo: não sou muito miserável, eu não mereço, mas é justamente, Senhor Deus, que o Senhor disse: bem-aventurados os humildes de coração. Aqueles que acham que não merecem, esses vão receber a Tua glória, esses vão ser batizados com o Teu poder, esses vão receber a Tua unção. E, Senhor, assim como naquele dia, Pai, os discípulos voltaram para Jerusalém, que nós possamos voltar e definir qual é a nossa Jerusalém, Pai. Qual é o nosso local, qual é o nosso cenáculo, onde nós vamos estar e clamar e orar até recebermos esta graça. E depois disso, Senhor Deus, nós continuarmos vendo graça sobre graça, porque o Senhor não tem limite para nos abençoar. Dá uma boa noite a este povo, Pai. Que voltem para as suas casas sob a Tua proteção, Pai. Que nada de ruim aconteça, Pai. Que eles possam ser um incentivo, um exemplo, para que outros venham, Pai, sabendo que aqui o Senhor vem para abençoar. Aqui é este cenáculo, nesses 10 dias, onde nós vamos renovar a nossa fé, e a Tua bênção será renovada sobre nós, Pai. Em nome de Jesus oramos e agradecemos.
Amém. Amém. Amém.